Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também pela AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Wagner Rubinelli. Wagner, prazer vê-lo, Wagner. Bom dia, Zancopé, bom dia a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui com vocês, com ilustres convidados hoje, né? Estamos aqui com o Dr. Arthur Rolo, com o Carlão, com o César Romão, é uma satisfação muito grande, viu, Zancopé? Prazer todo nosso. César Romão, escritor César Romão, prazer vê-lo, César. Prazer é meu querido amigo Zancopé, você que faz parte da minha carreira, me acompanha desde o início, uma das primeiras entrevistas que eu concedi sobre o primeiro livro, né? Lançamento. Não foi conta lançado, que faz 25 anos que essa primeira entrevista. Já vai para 26, né? Foi em 2000 foi em 91, então já faz muito tempo. E eu trouxe para você hoje aqui um dos 12 livros que eu tenho, que estão publicados hoje em 51 países, que é o livro Seu Futuro Depende de Você. Como é que é o nome César Romão na Rússia? Na Rússia é legal. A Rússia não tem R, né? Então lá é Cesar Pomal. Como é que é? Cesar Pomal. É o único país onde o meu nome foi trocado. Nos outros países os outros países normalmente. Alguns livros na Itália saíram como César. Sim. Mas as editoras acabaram o Caesar, né? Mas aí acabaram mudando. Ficou César mesmo. Como é que é na Rússia? Repete. Cesar Pomal. Carlão, prazer tê-lo aqui, Carlão. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite e estar aqui para mim é um prazer enorme, junto com pessoas intelectuais que fazem parte da sociedade e sempre em defesa de algum objetivo, algum ideal e um pensamento. Você é o presidente do Sindicato da Alimentação de São Paulo. Sim. Eu sou presidente do Sindicato da Alimentação de São Paulo e isso também abrange toda a Grande São Paulo. Nós temos aí mais 18 municípios, né, no e volta. Quando eu anuncio como São Paulo, é toda a região metropolitana? A nossa base ela é intermunicipal, né? Então Sim. Aí quando você fala Carlão do Sindicato da Alimentação de São Paulo, você está falando, né, de toda a região. Perfeito, mas não é a abrangência estadual, o sindicato? Não, a abrangência municipal, abrangência intermunicipal. Perfeito, na tua gestão, na tua administração, é por isso que eu queria esclarecer. São Paulo, mas é região metropolitana. Sim, São Paulo e Grande São Paulo. Também conosco o advogado Arthur Rolo. Prazer tê-lo aqui, Arthur. Prazer é meu, Zancopé, mais uma vez está participando aqui do Gente que Fala com presenças tão ilustres. Olha, esse é o assunto do momento, a gente não pode fugir dele. Estados pressionam por ajuda em crise prisional. Em meio ao agravamento da crise nos presídios, vários estados decidiram pedir, nas reuniões que antecedem, que acontecem hoje, amanhã, pedir ao presidente Temer uma ação mais ampla do governo federal para controlar a situação, resultado da disputa entre facções criminosas. Bom, entre as reivindicações, todo mundo quer Força Nacional atuando diretamente, né, nos locais, dentro e fora das prisões. Advogado Arthur Rolo, é possível isso? Crise. Esse é direito do consumidor. Não, mas aí que tá. Isso a gente vê desde o meu curso de direito, já se fala que o sistema prisional não reeduca, que o sistema prisional é uma faculdade do crime, que ofende a dignidade humana. Agora, a gente tem visto algumas questões aí. Um preso no Amazonas custar por volta de R$5.000. Isso é um absurdo. Precisa reformular completamente o sistema prisional. Diz que tem que, pelo menos, dobrar
o número de vagas e numa época que ninguém tem dinheiro para nada, os estados não têm dinheiro para nada, os municípios não têm dinheiro para nada, isso é questão estadual, questão federal, mas mesmo a União e mesmo os estados não têm dinheiro para fazer frente às questões básicas que dirá presídios. Eu acho que a gente está mudando em termos políticos muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que adotar uma linha de preso trabalhar, até porque o próprio Código de Processo Penal prevê um abatimento da pena para os dias, em função dos dias trabalhados, e até para reduzir o custo, porque os presos aqui no Brasil estão saindo muito caros e a gente está pagando caro para ter um tratamento absolutamente indigno, com risco à segurança de todos. Advogado também, Wagner Rubinelli. Veja, isso é terrível o que está acontecendo, muito ruim para o Brasil, no mundo todo, porém, não existe fato positivo nisso tudo, mas existe uma lição. Talvez o que ocorreu, o que está ocorrendo, seja importante para verificar o que, Zancopé? É que nós não tínhamos presídios no país. O que nós tínhamos era qualquer coisa menos um sistema prisional. Porque o que nós estamos vendo, o que está sendo divulgado, não é um sistema prisional. É uma barbárie, é uma bagunça, é uma desorganização. Então é a falta do Estado nesse setor. Aí, já dizia, né, de uma forma profética lá atrás, Darcy Ribeiro, que há 30, 40 anos atrás, ou se começava a investir na construção de escolas, ou ia faltar presídio. Concluindo, primeiro, é o que o Arthur falou, não tem dinheiro para construir presídio. Somado a isso, Zancopé, nós temos um Supremo Tribunal Federal ativista. Ativista o que é? Ele vai e decide contra a lei. Nós temos uma Constituição Federal, parece que ainda não está valendo muito, mas temos, que diz o seguinte, que a pessoa só vai presa depois de sentença transitada e julgado. Isso está na Constituição. O Supremo foi lá, e essa composição desse Supremo, que é a pior que nós tivemos nos últimos 50 anos, a pior composição, o Supremo falou não. Mesmo antes de transitar em julgado, se for condenado em segunda, você vai responder preso. Veja vocês, Zancopé, se a pessoa já está respondendo em liberdade, e se ainda cabe recurso, e se a Constituição garante, por que o Supremo vem e muda isso? Quer dizer, então, o que você já tinha de problema no sistema carcerário vai piorar. Se você já não tem vaga, você arruma mais... É isso, você vai ter uma pessoa... Mais hóspede. Você vai ter uma pessoa que estava respondendo em liberdade, aguardando a última instância, que não representava perigo, porque ela estava inclusive respondendo o réu solto, né? Se fosse com periculosidade ele estaria preso. Aí o Supremo vem e mudou. Não é entendimento, porque não dá para ter um entendimento diferente. A Constituição é muito clara ali. Ele descumpriu a Constituição. Se nós tivéssemos um Senado competente e talvez com uma capacidade de reação, ia chegar para o Supremo e falar, vocês não podem fazer isso, nós temos que impeachment a corte toda que está dando esse entendimento, porque a gente tem que respeitar a Constituição. Então, e com essa posição do Supremo, Zancopé, vai piorar. Porque vai faltar ainda muito mais vagas para suprir essa nova posição do Supremo. Carlão, você já parou para pensar nisso, Carlão? Eu parei para pensar e até vi uma declaração de uma das empresas que terceiriza, né, o sistema prisional, no Amazonas, em Tocantins, enfim. E a gente sabe que quando você terceiriza, que você privatiza, enfim, as condições de trabalho são precárias. Então, eu estou vendo... Existem bons modelos em Minas e no Paraná. São poucos, sim, né? Sim. Mas nós estamos falando de uma população carcerária muito grande, né? Um país grande. O que eu coloquei desses exemplos, né? Se não serviriam de modelo. Também serve de modelo. Agora basta buscar os modelos. O modelo que tem é o de lá. E assim, a gente vê que a terceirização, ela precariza, ela é precária. Agora... Nós estamos vendo aí, nesse caso dos presídios, uma falência do Estado. O Estado está sendo omisso. Você terceiriza, você não fiscaliza, e aí quem paga por isso é a população. Porque nós sabemos muito bem, quando o indivíduo pratica um delito, ele tem que ir para o presídio ou para a cadeia para se ressocializar e voltar novamente para a sociedade. Mas hoje nós temos cadeias, né, que estão ensinando o mundo do crime para quem chega lá. Mas a cadeia é para penalizar. É para penalizar, mas você também tem que fazer o trabalho de reeducar e ressocializar. Né? Cadeia é para
tirar o cara da sociedade. Mas você tem que ressocializar, você só tirar também da sociedade, não, até porque nós sabemos que você pratica um delito, né, que é um problema social, né, se você pratica um delito, porque você não tem emprego, você precisa viver esse mundo capitalista com renda. E a partir do momento que você não tem renda, você vai para o mundo do crime. Né? Então isso é uma questão social, é um problema social, mas que a partir do momento você faz aí essa terceirização, né, o governo se exime um pouco e não fiscaliza. Um pouco é bondade tua, né? César Romão. Copé, a gente tem algumas coisas aí que precisam ser pensadas e muitas perguntas a serem respondidas aqui no Brasil. O nosso modelo de presídio ainda vem da ditadura. Se você voltar no tempo, você vai ver que esse modelo que ainda a gente vive hoje ainda é um modelo de ditadura. Na época até funcionou, recuperou alguns presos, inclusive. Alguns saíram desses presídios, deputados, vereadores, presidentes. Né? Então pode ser até que funcionasse. Nós temos um código penal antigo, que precisa ser mudado. Nós temos um judiciário perdido, na minha opinião, e no tripé educação, saúde e segurança, a gente não consegue fazer funcionar esse tripé. O governo terceiriza, abre espaço para corrupção, praticamente 100% das empresas que terceirizaram os presídios aqui, você vê indícios de corrupção. Nós temos hoje aqui um grande almoxerifado de presos. Alguns presos justamente, outros injustamente, outros ainda nem foram condenados, estão lá cumprindo pena. Nunca nenhum governo aqui no Brasil, eu acho que o que chegou mais próximo de repensar o estado dos presídios aqui no Brasil, tem 40, ele tem que cumprir lá 30. Como é que vai ser isso? Realmente isso é viável para um país como o Brasil? Nos Estados Unidos, alguns estados já têm uma visão diferente disso. Então, essa é uma pergunta que o Brasil tem que começar a discutir. Quer dizer, até onde realmente é viável você manter alguém durante mais tempo do que ele vai viver com uma pena? Algo a mais? Não, eu acho que, na realidade, ele vai cumprir 30 anos. Depois, é a pena máxima que se cumpre ele vai no Brasil, a menos que ele Só dois. Por exemplo, se ele fugir, se ele tiver com 29 anos e ele fugir, e depois ele for recapturado e tiver mais 30 para cumprir dos 60, então ele vai ter que cumprir 31. Quer dizer, então tem até situações que não vale a pena ele fugir. Agora, é claro que se for alguém que tem problemas psiquiátricos, né, maníaco do parque, aí nunca mais vai voltar no convívio com a sociedade. Só dois atingiram os 30 anos. Um, o bandido da luz vermelha. Isso. Acabou, isso. E o outro, o Chico Pigadinho, que está preso por problema psiquiátrico. O bandido da luz vermelha, ao sair, morreu na briga de bar. Isso, né? então. Agora, se a saída... Agora, a única saída que eu acho que ela não é adequada e que os países estão abandonando, inclusive Estados Unidos, é a pena de morte, né? Porque a pena de morte eu sou contra. O sistema brasileiro, uma pena de morte, porque tem uma série de decisões judiciais equivocadas. Aí, mesmo porque já tem, né? Só deixar eles no presídio eles vão morrer. Eles estão sendo condenados à pena de morte, né? Rubinelli, não tem prisão perpétua, mas o César acabou de dar o exemplo de pessoas condenadas a 100 anos. Isso, então. Na realidade, a pessoa ela vai ser condenada a 100 anos, ela vai cumprir 30 e depois ela, em tese, seria colocada em liberdade. São pouquíssimos casos que chega a cumprir os 30 e é colocada em liberdade. Agora, talvez, se o sistema prisional funcionasse, de fato, a pessoa saísse melhorada. Por exemplo, aqui não dá. Você pega uma pessoa que furtou um celular e você põe junto com o pessoal lá do crime organizado, da facção. Aí a primeira coisa que ele vai fazer lá dentro é se batizar para poder ficar numa relação tranquila lá, porque é a vida dele que está em jogo. Então ele vai querer se batizar, que é o termo que eles usam, né, fazer parte, para poder conviver lá dentro. E não tem opção, né? Ou ele entra ou ele morre. Ou ele entra ou ele morre. Aí a família dele aqui fora vai ter que começar a fazer aqueles depósitos, pagar, porque eles pagam por mês. Né? E aí a família vai acabar sendo presa também no momento que for efetuar qualquer tipo de pagamento, que é crime isso. A pessoa começa também, a família acaba participando de uma forma indireta. Então é horrível. Agora, se o Estado tiver a competência, e ele tem, se quiser, para separar,
você, Zancopé, você começa a fazer com que aquela pessoa que furtou o celular, ela não tenha o convívio com o pessoal. Dividir os presos de acordo com a periculosidade e com os crimes, né? Nós somos muito hábeis, né? Aqui durante as Olimpíadas e a Copa, nós construímos estádios aí que são invejáveis. Estão abandonados, estão acabados. Como já era previsto, como já era previsto. Eu estive no Rio recentemente, o Maracanã, você não pode nem entrar, você não entra mais, nem visita recebe. Então, agora, os estádios, né? Então você tem lá o setor A, B, C, D, né? A cor vermelha, a cor verde e tal. Essa coisa de separar, isso é fundamental, você não pode misturar preso. Porque você realmente, um preso que cometeu um ato, não digo pequeno, porque todo crime é crime, né? Mas existem crimes que você ainda consegue restaurar o cidadão à sociedade. Então você misturou, você aumentou aquele potencial de cidadãos que não vão ser recuperados. A gente chama em direito de crimes de menor potencial delitivo, né? Crimes menos importantes e crimes no contexto do bem jurídico ofendido, né? E realmente não está tendo essa divisão, mas o Estado está falindo lá embaixo, está falando de educação. Começa pelas delegacias, né? Você vê que as próprias delegacias hoje já são presídios. Pode visitar qualquer delegacia agora, escolhe uma, entra. Não, se põe no Rio, você não consegue nem entrar. Você vai ver que é absurdo. Tá fechado porque eles estão em greve e não pagaram o 13º deles, né? Quer dizer, nem o 13º dos policiais estão pagando. O governo federal tem que começar a discutir e criar um projeto, criar uma estratégia nacional, porque não adianta você tentar arrumar esses presídios que estão aí. Isso aí tem que ter um projeto mesmo para valer, compromisso de governadores. O governador do Rio, Cabral, por exemplo, você imagina o que ele roubou no Rio de Janeiro? Quanto presídio dá para fazer? Quanta coisa dá para arrumar no Rio? Mas para ele tá bom. Acabou ficando no presídio que ele mesmo inaugurou. Né? Isso é uma coisa bacana. A sociedade hoje vive numa prisão. Nós vivemos numa prisão. É o inverso. Né? Eu não sei se vocês viram aí um manifesto hoje que saiu, que hoje seria o dia... que o PCC seria o dia que ele iria colocar o pessoal na rua para assaltar todo mundo e tal. Pô, isso é um absurdo. As facções não estão atuando só dentro dos presídios, né? Na sociedade em geral. Eu lembro um dia, não lembro exatamente que ano que foi, que eu fiquei recolhido na minha casa com as janelas fechadas e todo mundo fez o mesmo. O governador Cláudio Lembo, que foi meu professor na Faculdade de Direito do Mackenzie, até hoje ele carrega o estigma de que ele teve que fazer acordo naquela época para poder... Ou foi? Essa é a questão, né? Dizem que começou com o Brizola no Rio, né? O acordo com o primeiro deles, né? Dizem que primeira interação governo crime organizado, né? É complicadíssimo isso, quando você tem que se submeter a isso, acabou o governo, né? O governo deixa o crime se organizar, né? É o pior, né? Wagner Rubinelli. Wagner, você se afastou você cumpriu o seu mandato como vereador, né? E não foi para a reeleição, não disputou, desistiu? Eu na realidade, Zancopé, eu gosto muito da política, mas eu quero me dedicar à advocacia. Porque eu sempre tive duas grandes paixões, a advocacia e a política. Mas depois de ter ficado um período em Brasília como deputado, 4 mandatos como vereador, minha esposa vereadora, eu falei, não, eu vou agora me dedicar ao que eu gosto, que é a advocacia também, né? E sou apaixonado pela advocacia, gosto da política, tenho desilusões com a política também, tristezas, é uma relação de amor e ódio com a política, né? Até uma vez brinquei, preciso fazer regressão para ver por que eu gosto da política, né? Porque é muito difícil, é uma coisa complicada, mas estou muito satisfeito com a advocacia, Zancopé. E o meu filho agora, ele é vereador, né? Até falei, Fernando, mas eu acho que você, não menosprezando a vereança, né? Mas eu gostaria que a vida pública é importante para você tentar ajudar as pessoas, para você construir algo. É importante que os bons participem da política, porque se os bons não participarem, sobra espaço para os maus políticos.
Mas eu falei para ele, olha, então vai, você gosta como vereador, tem essa experiência, Fernando, mas depois você não se esqueça que vereador não é profissão e você se dedique também, né? Faça um mestrado, preste um concurso, crie alguma coisa e continue na política, mas sem fazer da política algo assim, qual é a sua profissão? Vereador. Não, vereador não é profissão. Você tem que ter uma profissão. Mas não é meio incoerente alguém com 4 mandatos como vereador, mandato como deputado federal? Por isso que eu estou dando um conselho para ele. Por isso que eu estou dando um conselho para ele. Eu falei, Fernando, olha, você pode não cometer os erros do seu pai, ficar tanto tempo na política, não é verdade? Por exemplo, eu tenho uma paixão muito grande pelo direito, eu advogava com uma intensidade menor, né, mas advogava. Poderia estar advogando há muito mais tempo, a minha banca de advogados poderia estar muito melhor, né? Então, e eu poderia ter contribuído, ter ficado um mandato, no máximo 2, acho que 2 é o ideal, porque o segundo é para ver se foi aprovado o primeiro, né? Até eu acho que... Eleição é o teste. Isso, eu acho que num projeto de reforma política, todo o parlamento deveria ficar 2 e depois ter um intervalo para retornar. Então, vamos supor, uma quarentena? Isso, vamos supor, você ficou 2 mandatos como deputado federal, 8 aí anos. você tem que ficar 4 fora sem concorrer àquele cargo. Poderia concorrer a outro cargo sem ser aquele de deputado estadual ou federal. Então vamos supor, você é senador, ficou 2 mandatos, então você não pode ir para o terceiro, você vai ter que ficar 8 anos fora, disputar ou de deputado ou de governador, alguma coisa, para retornar. Mas Wagner Rubinelli, você acha que muda ter o 50º pedido de criação de um novo partido? Então, eu estava conversando isso com meu amigo Arthur Rolo. Na realidade existem muitos partidos, é preciso ter critérios para não proliferar tantos partidos. Esse é o 50º pedido, mas é pedido, né? Temos que somar aqui os que já estão. 90, se não me engano, 92. Então, não é assim? Não, quando eu anuncio o 50º pedido, eu tenho que somar nesses 50 aqui os já efetivados. Já deferidos, né? Os que já estão aprovados. Os que estão em vigor. Os que estão atuando. E tem outros que estão em processo de colheita de assinaturas, né? Estão colhendo as assinaturas. E se a sua bandeira é defender um banner ou uma placa de rua, você pode montar um partido, né? Então você começa. Eu acredito que nós já temos 90, né? São 90 partidos hoje no Brasil já. Isso é uma coisa, muito ideal, né? Para você defender. Um país democrata não tem tantos ideais assim. Eu acho que o Brasil é um país que, se tivesse 10 partidos aí no máximo, seria ótimo e nós cobriríamos todos os ideais aí a serem defendidos. Eu sempre defendi um número razoável, também a gente não pode limitar muito para não criar uma... Aí você choca com isso, a você diz democracia. Se só tiver 2, volta a ser aquela questão de MDB Arena, né? Então não, eu acho que tem que ter um critério, não pode ser esse absurdo que nós estamos vendo, mas eu acho que seria interessante também rediscutir a questão da candidatura avulsa, que existe em vários países, que a pessoa ela quer se lançar candidato, mas ela quer ser um candidato avulso, não quer estar... Mas vamos ver sob o ponto de vista prático, né? Questão de financiamento de eleição. Hoje, Rubinelli, com esse negócio de... sem o fundo partidário, porque a última eleição que a gente viu, praticamente o dinheiro que veio foi do fundo partidário. E pessoas físicas que doaram, ou quando o próprio candidato tirou do bolso, pegar as campanhas de São Paulo, por exemplo, os próprios candidatos colocaram do bolso, pessoas físicas diretamente ligadas ao candidato. Não, se o candidato quiser gastar 100% da campanha, do limite definido pelo TSE do bolso, ele pode gastar. Então, o problema, Rubinelli, de uma candidatura avulsa hoje no sistema de financiamento é que o sujeito não tem como bancar a campanha, porque a campanha praticamente vem do fundo partidário. E as propostas de reforma política que estão tramitando estão no sentido de ir para o financiamento público. Então fica complicado uma candidatura, a não ser que seja tipo um Donald Trump, tipo um João Dória, que tem condição de bancar a campanha do próprio bolso, porque a candidatura avulsa num cenário de financiamento público praticamente fica inviabilizada, né? Até acho interessante essa questão isso aconteceu agora, por exemplo, sem o financiamento
privado e sem financiamento público, quem levou vantagem nessa eleição é quem tinha um mínimo para gastar. Sem roubar as empresas públicas. Então, isso. Mas, agora, mais precisamente o que acontecia. Agora, o fundo partidário vai ser interessante, essa questão do financiamento público. Talvez fosse interessante assim, você acabou com o financiamento privado, mas essa ideia surgiu aqui agora, até tem que pensar quando surgem essas coisas de repente, assim, para ver se não é algo absurdo. Você criar entre todas essas empresas que prestam serviço para o governo, um fundo ligado ao fundo partidário, para que esse recurso, de uma certa forma, fosse repassado sem sair do orçamento ligado à saúde, à educação, às outras áreas. Olha, quer dizer, você teria o financiamento privado, de uma certa forma ele seria regulamentado. Mas aí eu não vou dar dinheiro para alguém que eu não... que tem interesse. Não, é automático. Ia para um... Seria todos. Por exemplo... Não, mas eu não sei para onde o meu dinheiro está indo, eu não vou doar. Seria assim, seria todos. É doação compulsória. Compulsória. Então todos que tivessem seria um imposto. Seria para as empresas todas que prestam serviço para o governo. E esse valor seria de uma forma extremamente regulamentada, de forma igualitária, distribuído para financiar o... Precisa desenvolver essa ideia. Seria interessante. Mas aí o que acontece? Nesse caso específico, como vai aumentar o custo da empresa, ela vai repassar o custo para o ente público, na verdade é o ente público que vai estar pagando por isso. Nós mesmos. De acordo com o que a gente já assistiu no Brasil, eu acho que empresas que prestam serviço para o governo não deveriam ter atualmente há autorização, essa proibição, né? Mais para doar. Empresas governamentais poderiam também parar, por exemplo, de fazer anúncio. Eu fico me perguntando aqui, por que o Banco do Brasil tem que patrocinar isso, tem que patrocinar aquilo? Por que a Caixa Econômica Federal tem que patrocinar isso, tem que patrocinar aquilo, tem que patrocinar time de futebol? E sempre tem na maioria das vezes, nesses eventos aí que a Caixa patrocina, sempre tem um político costas quentes por trás. Absolutamente, certeza. Eu preciso ir para o intervalo para conversar com a Gisele Souza, da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Gisele, eu quero abordar contigo hoje um assunto que sempre vem à tona, e principalmente neste período, sobre febre amarela. Quando se imaginava que estaria erradicada, ela volta. Febre amarela urbana, febre amarela silvestre. Qual é a diferença? Tem como estabelecer essa diferença, Gisele? Então, Zancopé, a febre amarela silvestre é transmitida por mosquitos aemagogos e sabetes que vivem nas matas e na beira dos rios. Esses mosquitos picaram macacos contaminados e depois picaram pessoas que adoeceram. Por isso há relatos de mortes de macacos na região acometida. A febre amarela urbana não existe no Brasil desde 1942. E é transmitida quando um mosquito urbano, Aedes aegypti, pica uma pessoa doente e depois pica outra pessoa susceptível, transmitindo a doença. Exatamente como acontece com a dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela? Sim, por isso que devemos evitar que o vírus se espalhe, vacinando todas as pessoas das regiões acometidas. Se uma pessoa que frequentou a região de mata for contaminada e vier para a região urbana, se for picada pelo Aedes, pode reiniciar o ciclo urbano da febre amarela. Por isso, é importante conter os surtos, Zancopé. E, felizmente, temos uma vacina bastante eficaz para isso. E quem pode tomar essa vacina, Gisele? A vacina da febre amarela será indicada para crianças com mais de 9 meses e adultos com menos de 60 anos. Bebês de 9 meses podem tomar a primeira dose e um reforço aos 4 anos de idade. Para os adultos, 2 doses com intervalos de 10 anos são suficientes para imunizar. Não é necessário repetir a vacina a cada 10 anos. Pessoas com mais de 60 anos podem receber a vacina desde que indicada pelo médico. Gisele, é mecânico, a gente fala febre amarela, mas a gente pouco para imaginar por que se chama febre amarela. Porque, Zancopé, um dos sinais de gravidade da doença é a icterícia, que deixa os olhos e a pele das pessoas com um tom mais amarelado. Os sintomas iniciais são como os de uma gripe mais forte,
com febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, mal-estar, enjoo e vômitos. Depois de uns 2, 3 dias, as pessoas podem melhorar ou evoluir para formas mais graves da doença, e com acometimento do fígado e dos rins. Aí aparece a icterícia e sinais de hemorragia como sangramentos de mucosas. Felizmente, as formas mais graves são as mais raras e a maioria dos pacientes evolui para a cura. Quem teve a doença fica imune para o resto da vida. Mas existe um tratamento específico, Gisele? Não, o tratamento é o de suporte, isto é, alívio dos sintomas. Os mosquitos podem tirar o sono não apenas com o zumbido noturno que fazem nos nossos ouvidos. Faça a sua parte e não deixe locais que possam servir de criadouros perto de você. É como abrir a porta para um inimigo entrar, Zacopé. Gisele Souza, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala, a FIPESP trazendo informações não apenas ao funcionário público, mas ao público em geral. Obrigado, Gisele, uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Conosco hoje o Wagner Rubinelli, que é advogado, o escritor César Romão, o Arthur Rolo, advogado, especialista em direito do consumidor, e o Carlão, que é presidente do Sindicato da Alimentação de São Paulo. Carlão, quando eu perguntei para você no início, né, o teu sindicato é ligado à Força Sindical, são 60 mil trabalhadores, estão filiados diretamente ao sindicato ou é a Força Operária aqui? Sim, não, é a Força Operária, são 60 mil trabalhadores. Agora, associados diretos, nós temos em torno de 5 mil associados, quase que 10%, um pouquinho mais. Perfeito, é aqui, eu repito, é aqui na região metropolitana. Isso é São Paulo e Grande São Paulo, né? Até porque nós trabalhamos para todos que são da categoria, né? Então hoje, se você faz um acordo coletivo, você abrange todos os trabalhadores, todos são beneficiados. Quando você fala em associado é aquele que quer alguma coisa a mais que muitas empresas pequenas não fornecem. Por exemplo, um médico com várias especialidades, né, um jurídico, né, colônias de férias, lazer, enfim, alguns turismo, enfim. Então aí nós oferecemos para esses associados, né, mas o trabalho mesmo sindical, as reivindicações, tudo que está numa convenção coletiva, você abrange todo esses 60 mil trabalhadores. Trabalhadores de alimentação. Quando eu me refiro a restaurantes e lanchonetes, é esta área, são esses trabalhadores? Sim, todos eles são alimentação, mas como as categorias aqui na capital, Grande São Paulo, é grande, e você tem uma diretoria que não vai conseguir dar suporte para todos eles, então foi feito uma divisão de categorias aqui, mas todos pertencem à alimentação. Então você tem o fast food, você tem refeições coletivas, você tem padeiros, você tem bebidas. Hotelaria, né? Também? Hotelaria também, até parte do comércio também você tem no setor da alimentação. Aproveita e responde para o Jorge do Tatuapé se esses restaurantes e lanchonetes multinacionais aumentaram a oferta de empregos. Sim, tem mais um período sazonal, né? A gente sabe que tem uma sazonalidade que aumenta os empregos e tem época que abaixa os empregos, né? Isso no setor da alimentação, ainda mais quando você fala em safras, enfim, né? Então você tem um período sazonal. Vou dar um exemplo para você do setor de ovos de Páscoa, né? Então, 6 meses antes, as empresas do setor de chocolate contratam os trabalhadores para a Páscoa. Terminada a Páscoa, né, alguns ficam, né, ou seguram alguns trabalhadores, ou demite-se todos. Então a gente fala de período sazonal, que é o que acontece também no setor aí de refeições coletivas, fast foods. O que se critica muito no Brasil são empregos temporários. Então nós saímos aqui do período de Natal, então deveríamos ter um aumento. Sim, são períodos, nesse período você contrata temporários. Então, mas imagina-se que há esperança de que as pessoas possam continuar. Assim. Se tem uma demanda de consumo, então geralmente você tem que segurar esses trabalhadores dentro da empresa.
Tem muitas empresas que já fazem isso, né? Elas nesses períodos aí sazonais, elas passam por esses períodos e depois elas seguram esses trabalhadores, porque às vezes falta mão de obra no mercado e quando ela vai precisar novamente, depois de 6 meses, né? Então ela não tem a mão de obra já qualificada. César Romão, eu tenho aqui o seu futuro depende de você, que você me traz aqui. A felicidade existe? Não. Esse é um grande paradigma da existência. Que você diz que as pessoas gostam de guardar o dinheiro para... Exatamente. Esse livro tem coisas muito interessantes. O que acontece com a felicidade é que você espera, as pessoas esperam que ela venha, né? Espera que ela aconteça. E na realidade, a felicidade ela requer investimento diário. Você tem que fazer um investimento para ser feliz dentro do contexto de existência. Se você não fizer esse investimento em direção à felicidade, você será infeliz. Se não em tudo, pelo menos em algumas coisas. Então a pessoa às vezes quer ser feliz no relacionamento, né? Que o casamento eu entrevistei para escrever Só o Amor Não Basta 600 casais durante 3, 4 anos ao final das palestras, e o pessoal que tem contato. Por isso escrevi o livro Só o Amor Não Basta, porque aí você passa a descobrir que grande número das pessoas que se separam se amam. Aí vem a questão, mas se ama, por que separou? É porque só o amor não basta mesmo. Então precisa paciência, precisa tolerância, precisa uma série de outras. Precisa uma série de outras competências. Estão fazendo sinal aqui, precisa de din-din. Né? E outra coisa, a gente precisa entender também, por exemplo, nesse caso de casamento, que homens e mulheres são diferentes desde a sua genética. Coisa que ninguém ensina pra gente. Ninguém ensina para o homem. No cursinho de noiva deveria ensinar a genética do homem e a genética da mulher, né? As diferenças que eles têm. Por exemplo, o homem chega em casa, toma banho, põe a toalha em cima da cama e Dom é novo. Aí a mulher fala, meu amor, não faz isso, olha, Dom é novo. Assim. A primeira vez ela faz assim. A primeira vez ela faz assim. Não, é a primeira vez que acontece só. Vai lá e tira. Aí ele repete. Olha que coisa interessante. Na cabeça da mulher, quando você repete algo que ela já pediu para você não fazer, aí vira ofensa. Aí já é um ato de ofensa. Entendeu? Vai pro prego. E às vezes a mulher, um dia ela resolve descer o prego, né? Tirar tudo que está lá. Fala, nossa senhora, eu nem lembro mais disso. Não, mas eu lembro. Então, essa circunstância, para você montar a felicidade, por exemplo, em casamento, um dos pontos é você entender essa diferença genética que existe entre homem e mulher. E na vida, você precisa investir naquilo que você quer, que você acha que te faz feliz. Isso é fácil. Olha que coisa interessante. Toda vez que termina uma palestra minha, eu já faço eventos há 20 anos praticamente, a coisa que as pessoas mais me dizem assim, 2 coisas. A primeira é assim, Romão, você devia ser pastor. Essa é a primeira. Eu vejo as pessoas vindo assim, eu até brinco, eu falo, vai falar, e falo, né? A segunda é assim, eu gostaria de fazer o que você faz. Eu gostaria de ser palestrante. E de tanto ouvir isso, eu criei há 18 anos atrás o primeiro treinamento para a formação de palestrantes do Brasil. E até hoje faço isso. Muitos dos palestrantes que estão hoje nos palcos passaram pelo meu treinamento. Entre eles você tem muita gente de televisão, tem muito ator, tem muito esportista, muito jornalista, porque às vezes o jornalista, por exemplo, ele é convidado para fazer uma palestra e de repente ele não sabe o que fazer lá, apesar de ele ter um ótimo desempenho na televisão, mas uma palestra é diferente. E eu tenho jornalistas, por exemplo, que são muito famosos aí nas emissoras de televisão, e eu falo, eu fiz uma palestra e ninguém gostou. E o cara tem um conteúdo, tem uma vida, tem uma história. Então eu faço toda a preparação e nesse treinamento eles aprendem como construir roteiro, aprendem técnicas de teatro, técnicas de persuasão, mapa de palco. E quando termina o treinamento, ele já tem um livro, porque todo o treinamento, em cima da palestra dele, ele já pode fazer um livro até sobre a palestra dele. Então, além de lançar palestrantes nesses 18 anos, tem muito autor que hoje está aí na literatura graças a esse treinamento. Que bom. O Jaime do Jardim Bonfilholi, Dr. Arthur Rolo, sinceros sentimentos pelo passamento do seu pai
E o Jaime pergunta a sua avaliação sobre o senador Renan Calheiros e o governador Alckmin não aceitarem decisão judicial. Obrigado, Jaime. E não aceitar decisão judicial tá virando moda, né? Eu aprendi que decisão judicial se discute, mas enquanto se discute, se cumpre. Tem que cumprir a decisão judicial. Isso é uma das premissas do direito. A discussão é pelos advogados. Na verdade, recorre-se da decisão. No caso do Renan Calheiros, ele recorreu, a decisão acabou sendo revista, mas enquanto isso acontecia, ele descumpriu a decisão. E no caso aqui do governador Geraldo Alckmin aconteceu a mesma coisa. A decisão liminar da tarifa do ônibus igualmente não foi cumprida. E isso gera uma série de transtornos, perde a autoridade do Poder Judiciário. Então, 2 casos de descumprimento que partiram de autoridades públicas, a meu ver, as 2 decisões são discutíveis, uma inclusive já foi mantida pelo presidente do Tribunal de Justiça, não é o caso que lá no Supremo aconteceu diferente, mas é lamentável que isso aconteça, as decisões têm que ser cumpridas. E outra, em ambos os casos, parece que eles se esconderam das intimações também, o que é lamentável. O que foi determinado é o reajuste das tarifas, é isso? Aqui em São Paulo, do governador Alckmin foi no reajuste das tarifas. O juiz Paulo Furtado deu uma liminar para proibir o reajuste das tarifas, aquela tarifa de deslocamento de um terminal para o outro. E o governador disse que estava numa agenda oficial, mas o oficial de justiça certificou que ele estava se ocultando, e a certidão do oficial de justiça tem fé pública, né? E falou que ele não estava disponível para receber intimação. E aí o que aconteceu? Ele não cumpriu e a Procuradoria do Estado entrou com uma suspensão de segurança. Ora, para eu entrar com uma suspensão de segurança, significa que eu tenho que ter conhecimento da decisão. Eu não posso pedir a suspensão de uma liminar sem dizer que eu conheço a liminar. E aí, enquanto isso, ele não cumpria. Sem ter sido notificado. Não, ele não foi notificado oficialmente, mas no direito existem algumas formas de se dar por notificado. Uma delas é entrando com a suspensão da liminar. Ao entrar com a suspensão da liminar, eu estou dizendo por escrito, formalmente, que eu tenho conhecimento dessa liminar. E ele não estava cumprindo. Pois não, Rubinete. Então, decisão judicial não se discute, se cumpre, mas a partir do momento que a lei era cumprida no país, que o juiz julgava em cima da lei. O juiz está abandonando, uma grande parte dos juízes estão abandonando a lei, a legislação, e estão tomando decisões independentes da lei, de acordo com as convicções pessoais dele. Isso se chama ativismo político. Ou interesse, né? Que é o que a gente tem visto. Cada vez mais vai haver o descumprimento por parte do Executivo e do Legislativo. Por quê? Porque o Poder Judiciário está usurpando funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Vejam vocês, eu sou totalmente contra o aumento de ônibus. Só que daqui para frente, quem vai decidir aumento de tarifa de ônibus é o Poder Judiciário. Quem decide se você vai contratar um número definido de funcionários para determinada prefeitura vai ser o Poder Judiciário. Quem decide se você vai colocar uma criança na creche, tendo ou não tendo vaga, é o Poder Judiciário, que ele vai dar liminar e falar, olha, põe na creche. Ah, mas e aquela que não entrou com a liminar, as outras 100 que estão sem creche? Não, põe essa. Mas tem uma fila de espera, Excelência, não, põe essa. Então o Poder Judiciário está legislando, ele está entrando na seara do Executivo. Isso se chama ativismo, é um fenômeno que está tomando conta do Brasil. O Poder Judiciário no Supremo e os demais tribunais estão ignorando a lei e estão praticando o ativismo, que é julgar de acordo com outros princípios que eles defendem jurídicos, e isso é grave. Com relação à questão do Renan... Num governo paralelo. Nós já estamos começando a adentrar na ditadura do Poder Judiciário, que, segundo Rui Barbosa, é a pior das ditaduras, porque contra essa ditadura nós não temos a quem recorrer. Contra a ditadura do Poder Judiciário não temos a quem recorrer. Nós já vivemos uma ditadura do Poder Judiciário e as decisões liminares de ministros do Supremo, como foi o caso da do Renan, que
são ligadas diretamente ao funcionamento do Senado, ou mesmo da Câmara, elas devem ser questionadas pela Câmara Federal e pelo Senado, sim. Porque, se for do colegiado, tem que ser cumprida. Agora, se for de um ministro sozinho querer interferir num poder todo da República, é algo assintoso e fere a tripartição dos poderes, a independência do Poder Legislativo. Então, nesse caso específico, houve sim justificativas para o Senado se insurgir. E isso vai piorar, porque o ativismo veio para ficar. Esses juízes ativistas, os ministros do Supremo hoje são, em grande parte, ativistas. O Barroso e mais alguns. Só que assim, já saiu no Estadão lá, tem já 6 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, o próprio impeachment da Dilma, né? Foi isso então. E tem exemplo disso. Agora vamos lá, vamos então pensar o seguinte, o Rodrigo Maia agora está disputando, eu em grande parte eu concordo com o que você está dizendo, Rubinelli, eu acho realmente que está havendo abuso, mas vamos pegar um caso concreto agora. Regimento interno na Câmara dos Deputados diz que não pode ter reeleição na mesma legislatura. A Constituição Federal, ele remete à Constituição Federal e aí diz que não pode ter reeleição no caso de presidente da Câmara. O Rodrigo Maia está lançando a candidatura, está lá em cima da mesa da Carmen Lúcia para decidir. Será que quando ele lança uma candidatura, ele fala mandato tampão, o regimento interno da Câmara não faz essa distinção. Será que quando ele lança uma candidatura, descumprindo o regimento interno na própria Câmara dos Deputados, ele não está chamando o Supremo para ser ativista? Não, mas aí é o judicialismo na política, não é o ativismo. Porque o judicialismo na política é quando todas as questões você remete ao Poder Judiciário decidir. Isso é a judicialização da política. Então, tudo que votar, eu mando para o Supremo decidir. Judicialização da política. O ativismo político é assim, é quando o juiz ele abandona a lei e julga de acordo com o que ele acha e não com o que está na lei. Pelo que o doutor Arthur falou, se o Supremo decidir que o Rodrigo Maia não pode, e se a lei diz que ele não pode, não vai estar praticando o ativismo, vai estar cumprindo a lei, que é o que eu defendo. Porque se você não cumpre a lei, o advogado não tem mais segurança jurídica se o juiz não cumprir a lei. Aqui em São Paulo, eu nunca fui um grande defensor do Maluf, mas teve uma questão interessante, que na questão do TRE aqui, ele tinha sido condenado num contrato, no período que ele era prefeito, Paulo Maluf. E lá no Tribunal de Justiça, o advogado dele perguntou se aquela condenação dele, naquele contrato, era na modalidade culposa ou dolosa. Aí o próprio Tribunal de Justiça respondeu que era culposa. Por que o advogado dele fez isso? Porque ele queria saber, porque quando a modalidade é dolosa, você entra na lei ficha suja. Quando veio para o TRE, a sustentação oral explicou, olha, aqui é na modalidade culposa. A lei diz que só pode ser ficha suja, não houve o dolo, então não se enquadra na lei. E todos tiveram uma defesa muito clara com relação no que a lei diz. Você pode até querer pegar o Paulo Maluf por uma outra questão, mas naquilo não dava para pegar, porque a lei não permitia. Houve um empate no TRE. Semana seguinte, o presidente desempatou contra o Maluf, foi para o Tribunal Superior Eleitoral. Lá o que aconteceu? Nova polêmica, empate e um desempate. E aí, por um voto, ele conseguiu fazer valer os direitos dele. Agora, um advogado renomado, igual o doutor Arthur Rolo, chega para o cliente e fala, não, fica tranquilo, porque aí tem que ser doloso a modalidade, para você estar enquadrado na lei. E aí, vai lá o juiz e julga diferente. Qual a segurança jurídica que o advogado tem? Então, o que está acontecendo é assim, nós já estamos numa ditadura do Poder Judiciário, tem que ser revista, começar pelo Supremo, o Supremo não pode ser ativista, o Senado tem que começar a verificar isso e começar a cobrar. O problema é que o nosso Senado não tem moral para cobrar. Talvez, lá na frente, fosse interessante até uma nova Constituição Federal, porque a nossa, de 88, acho que já deixou de ser cumprida, tem que fazer outra. Carlão, eu não posso terminar o Gente que Fala. Você, como presidente do Sindicato da Alimentação de São Paulo, qual é a tua reação quando houve ou se reforma a Previdência ou ela quebra? Mas estamos vendo aí o governo dizer reformas. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, enfim. Mas quando se toca na questão da Previdência, você cria uma expectativa negativa para a população. Isso gera uma insegurança para o trabalhador.
que hoje, né, nós temos aí vários trabalhadores nos cobrando nossa posição. Então, nós buscamos, nós sindicalistas e a nossa central, junto com os sindicatos aposentados nacional, nós estamos, como sempre fizemos, buscando fortalecer o ganho dos aposentados, a valorização das aposentadorias, né? Então, quando você vê um governo querer fazer do jeito que ele está fazendo, sem chamar para nós negociarmos, então o que nos resta é fazer as manifestações. E falar em manifestação, no dia 25 agora nós vamos fazer um grande ato de protesto contra essa reforma da Previdência. Vai ser na Rua do Carmo, e isso várias centrais, né, com os aposentados juntos. O aniversário de São Paulo. O aniversário de São Paulo e o aniversário também, a data dos aposentados, aí, o Dia Nacional dos Aposentados. Os que restaram. Os que vão conseguir chegar lá, né? O Pedro Horta, através do Facebook, Arthur Rolo, ele se diz aqui, o Dr. Arthur Rolo, engalanando com o seu cabedal jurídico o programa Gente que Fala, cadeira que seu pai Alberto Rolo ocupou por tantas vezes, né? Está aqui a mensagem, os cumprimentos do Pedro Horta. Muito obrigado, Pedro. Grande abraço para você. Daniela da Bela Vista. Carlão, a moda de programas sobre gastronomia é benéfica para o mercado de trabalho da área? Sim, eu vejo como positivo, né? Você entrar nesse detalhe da moda, né? Da gastronomia, até porque você ensina as pessoas a cuidar melhor da alimentação, cuidar melhor da sua saúde, enfim, eu acho que é positivo. O Marcos de Pinheiros, o Rubinelli, já respondeu a tua pergunta aqui sobre o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, né, tentando disputar a reeleição à presidência, né? E César Romão, a Márcia da Vila Romana, em que medida a religião pode favorecer a autoajuda? Primeiro, não existe outra ajuda que não seja alta. Essa é uma conotação que só o Brasil criou esse autoajuda. Né? Não existe outra ajuda que não seja alta. Quer dizer, você pode ter um problema, eu sou um médico, eu te dou o remédio, você não toma, você tem que tomar o remédio, eu não vou estar lá para te dar o remédio, né? Aí você não toma e não resolveu. E é o que acontece. Hoje, no Brasil, a gente não tem mais religião, as pessoas não têm mais religião, elas têm problemas. Então, se aquela determinada religião resolveu o problema dela, é lá que ela vai. Porque ela foi lá para resolver um problema. A vida é cíclica, né? Se você consultar 100% das pessoas que vão a locais religiosos hoje e perguntar por que estão lá, 99%, vim aqui por causa de um problema. Isso é uma tática americana muito boa, porque nas igrejas americanas existem os pesquisadores dentro das plateias. Então, o pesquisador fica ali e ele fica contando problema para as pessoas. Quando você conta um problema seu para alguém, automaticamente alguém se sente à vontade de contar um problema para você. Sempre então, alguém tem um problema pior que o seu. E é concorrência, né? Tem que ser pior que o seu. Então, o pastor, quando sobe lá nos Estados Unidos, ele já sobe com um mapinha. Então, assim, 60% do público está desempregado, 30% está doente, 20% separou. Ele já tem um discurso. Tem um filme fantástico que é Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme americano, você já assistiu? Esse filme, Fé Demais, Fé de Menos. Fé Demais Não Cheira Bem. Fé Demais, Fé de Menos. Isso, é espetacular. E mostra essa técnica deles. Isso, Fé Demais, Fé de Menos. Esse é o título. Então hoje filme. As pessoas precisam decidir com relação à pergunta, né? Você precisa decidir se você quer uma religião ou se você quer resolver o seu problema. Então o problema está à frente das religiões hoje. Pouca gente realmente tem hoje, você pode dizer assim, não, a pessoa é uma pessoa religiosa, né? Ela está ali tentando resolver alguma diversidade daquele momento de vida. César Romão, como eu entro em contato contigo para poder muito fazer fácil, cesarromão.com.br ou pelo meio mais fácil hoje, se eu quiser ser palestrante, facebook.com/Romão César. Romão, não, Pepe Romão, como é que é? Eu inverti o nome, que é justamente para criar esse questionamento, a gente tem chance de repetir, tá vendo? facebook.com/Romão César. Eu estava tentando pronunciar em russo. Romap Pomal. César. Romap Cesap.
ao inverso. Né? Um grande abraço. Obrigado, prazer estar aqui com esses colegas tão ilustres. E encontro contigo, aí me recordo que há 25 anos fiz a primeira entrevista contigo sobre o livro que você estava lançando. E deu sorte, hein? E você a última vez me trouxe um exemplar daquele teu... Da comemoração, livro comemorativo dos 25 anos. E ainda está, os livros não permanecem tanto tempo. É impressionante, né? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Romualdo, como é que você consegue ter um livro depois de 25 anos vendendo ainda em 51 países? Também não sei, eu não tenho essa resposta. Até se soubesse, eu escreveria todos da mesma maneira, né? Carlão, agradeço tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala, a manifestação que vai acontecer dia 25. Sim, Zancopé, eu que agradeço por ter participado do programa. Eu tenho certeza que meu currículo, né, enriquecerá mais um pouco. Eu peço a todos os ouvintes que puderem participar dessa manifestação, porque nós todos somos trabalhadores e se a gente não cuidar da nossa previdência e deixar passar essa reforma como eles estão querendo fazer, nós vamos ser prejudicados no futuro, né, e nossos filhos, nossos netos. Então que participem, né, dessa luta. Wagner Rubinelli, agradeço tua presença no Gente que Fala e lamento que você tenha se afastado do mandato. Eu sei que você continua atuante na política, mas você é daqueles que honraram o teu mandato. Obrigado, eu agradeço muito o convite, Zancopé, um abraço a todos os ouvintes, um abraço aqui para os nossos queridos convidados também, né, que prestigiaram o programa de hoje e muito sucesso nesse 2017 para todos. Doutor Arthur Rolo, as passagens de ônibus continuam como? Por enquanto está mantido sem reajuste. E o que mais me deixa indignado nessa história toda, Zancopé, é falar que não tem aumento e fazer a maquiagem do preço da passagem, criando uma tarifa de terminal que não existia. O que interessa para o consumidor, o que interessa para os ouvintes é quanto que vai pagar pelo deslocamento. E se coloca uma tarifa de terminal, obviamente está aumentando. Isso foi feita uma oferta enganosa, tentar enganar a população. Eu, nesse caso, acho que não é ativismo, não. Acho que é correção, porque houve um desvio de finalidade aí nesse aumento de tarifa. Quer aumentar? Aumenta, mas fala pro consumidor, olha, eu estou aumentando a tarifa, agora não pode fazer o que eles fizeram. Olha, não estou aumentando, mas está criando uma tarifa de terminal para enganar todo mundo. Eu acho que o Judiciário, nesse caso, agiu corretamente e o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça manteve. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar aqui e um abraço para os ouvintes. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benemenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.